Não diria delicada, né? Eu diria uma mediação que nos dará um certo trabalho, né? Trabalho solidário aqui, né? De modo geral, eu gostaria de aproveitar e tentar fazer uma conexão com a maioria do nosso público aqui, que são estudantes de licenciatura. Então, me permitam, né? Me permita a plateia eu poder direcionar algumas das questões apontadas pelo professor Antônio e professor Renato, especificamente ao curso de licenciatura, né, e deixo a fala mais geral um pouco para o professor Edson. Né? Então, agradecer imensamente a exposição dos dois convidados e eu tentei naturalmente fazer uma relação aqui com a educação e que digamos, a intencionalidade também do nosso evento, né? Então, quando nós projetamos esse evento simples, né, nós tínhamos uma intencionalidade, né? Essa intencionalidade é sempre educativa, né? Então, de que modo nós saímos com uma mensagem, né, digamos, objetiva da questão da tecnologia social, concreta, em função da realidade em que nós vivemos e, nesse contexto, também esperançosa. Eu gosto de apontar esse aspecto, por quê? Porque é natural da nossa prática, né, como professores universitários e cidadãos que estão envolvidos em algum movimento ou algum projeto de tecnologia social e economia solidária, em que nós busquemos o que é de fato, o que é concreto, o que é possível fazer, né? Então, o professor Antônio traz aqui alguns exemplos, né? E algumas questões que eu gostaria de apontar, depois falar rapidamente um pouco do professor Renato. Então, ele traz algumas reflexões sobre valores, né? Valores fundamentais de cooperação, solidariedade e autogestão, né? Em ambas as falas, nós observamos um questionamento fundamental, eu observei um questionamento fundamental, né? Que é, de fato, nós nos questionarmos que vida nós queremos, né? Para essa geração e para as futuras gerações, ou seja, o que nós estamos deixando, né, com esse avanço científico e tecnológico para essa geração e para as novas gerações. Nós estamos fazendo com isso, né, com toda a pesquisa em ciência e tecnologia, o que de fato nós conseguimos contribuir, né? E nós aqui temos uma grande maioria de futuros professores de ciências e que irão se deparar com escolas, né, que não têm essa discussão, não têm essa formação e não têm essa sensibilidade para entender ou trabalhar com a tecnologia social. Então, essa é a nossa realidade, né? Então, enfim, o que nós, no curso de licenciatura, estamos buscando fazer com a formação do nosso alunado, né? Tentar buscar uma formação mais crítica, né, concreta, mais libertadora, para que esses futuros professores entendam que a partir do momento que eles possam trabalhar num projeto interdisciplinar, que ele de fato dialogue com o que é real, né? Que esse projeto interdisciplinar ele ajude a minimizar, resolver, né, tentar resolver, mediar situações concretas, reais, dessas escolas ou desses alunos, cujas famílias, né, se defrontam com esse nível de exclusão, né, com esse nível de desemprego, que é gerado em função do avanço científico e tecnológico, né? Então, nos questionamos que educação nós estamos trabalhando e que ciência e tecnologia nós estamos trabalhando concretamente nas escolas. E aí uma conversa informal que nós tivemos com o professor Renato no almoço, nós começamos a questionar um pouco aí da preocupação também do professor Danisley,
como nós criamos, né, manuais ou livros didáticos, né, científicos, né, que dialoguem com o que é real nas escolas. O que nós estamos fazendo com isso? Né? Nós estamos conseguindo desenvolver uma metodologia nesses livros didáticos que entenda um pouco desses impactos da ciência e tecnologia. Nós estamos conseguindo. Então, esse é o desafio que se aponta aí para essa nova geração de professores de ciências, né? Então, esses princípios de cooperação, solidariedade, autogestão precisam naturalmente ser incluídos nesses livros didáticos, porque esse é um dos materiais concretos que esse professor utilizará, né? Essa é uma questão. E a outra, lembrar que, além dos livros didáticos, né, esse professor se defrontará com uma realidade nas escolas públicas, né, excludente. Né? Então, na ansiedade ou na emergência de fazer uma inclusão, muitas vezes científica e tecnológica, nós também podemos estar fazendo uma exclusão. Né? Então, é necessário repensar esses aspectos. E, por fim, para não estender, porque eu vou passar para o Edson, nós lembrarmos que, como destacou o professor Antônio, a agroecologia, as fitoterapias, né, são tecnologias sociais. De que modo isso está sendo incluído na formação de educadores? Né? De que modo a gente consegue congregar esses assuntos aí na formação dos futuros professores de ciências, né? Mas desalienados, né? E aí, provocado bastante na fala do professor Renato, né? Lembrando esse processo de constante alienação, reificação que a sociedade profundamente capitalista nos impõe, né? E isso, historicamente, é revelado no fazer das práticas escolares. Né? Historicamente, a escola tem reproduzido esses modelos capitalistas. Né? Quando ela propõe uma educação reprodutivista, uma educação ahistórica, uma educação que não discute as questões concretas e sociais, né? Portanto, ela reifica os processos pedagógicos. Né? Então, aí uma questão para nós refletirmos. Eu vou passar agora para o professor Edson e depois passamos para É uma ponderação bem simples e abrimos para o debate e para as questões que eu acho que são extremamente importantes aí para concluir nossos trabalhos, né, nossa mesa redonda. Né? Primeiro, enfatizar que eu acho que, de fato, e aqui me reportando os alunos das licenciaturas, das engenharias, tecnologias que estejam presentes, mas acho que é extremamente importante pensar, problematizar essa relação, né, que o professor Renato apontou, que é da inseparabilidade entre ciência e tecnologia. E nós estamos numa instituição tecnológica e que, de fato, pensar o quanto as coisas estão muito relacionadas, mesmo que às vezes pareçam, sejam apresentados como separados. E isso exige também um nível grande de criticidade, né? Porque, de fato, a tecnociência ela pode ser utilizada, não é? E vem sendo historicamente utilizada, muitas vezes, não é? Com uma perspectiva que é excludente e então ela precisa ser problematizada. Então, esse aspecto da criticidade, eu acho que é fundamental, é o exercício cotidiano que nós devemos fazer com essa matéria-prima com a qual nós todos trabalhamos, independente dos cursos, ciência, tecnologia e sociedade. E aí, um outro aspecto que eu gostaria de apontar é que, especialmente na fala do professor Antônio Cruz, nós não perdemos de vista sempre a possibilidade do nosso protagonismo, do empoderamento, no sentido de utilizar a ciência e tecnologia
para de fato estar construindo uma sociedade mais sustentável, mais inclusiva e mais democrática. Acho que essa atenção é importante que nós temos para não, de um lado, sabemos sempre o terreno onde estamos pisando, não é? Com a ciência e a tecnologia, mas também estarmos sempre firmes e direcionados para as inúmeras possibilidades. Enquanto futuros profissionais, me parece que vocês precisam estar sentindo e percebendo já toda essa tensão que existe, mas também a possibilidade de agir e de produzir novos caminhos, né? Bom, dito isso, eu gostaria então de abrir aí os trabalhos de debate, de questionamento. Então, a gente pode, a princípio, eles podem ser feitos via escrita, né? O pessoal recolhendo aí as perguntas, e também podemos, quem quiser utilizar aí o microfone, a gente poderia estabelecer aí 2, 3 perguntas e aí uma nova rodada, vamos ver conforme o andamento. Então, vamos começar aí com 3 perguntas e aí passamos aí pela sequência. Então, uma primeira pergunta aqui direcionada para o professor Antônio, né? As universidades públicas, principalmente, deveriam ser incubadoras de projetos de tecnologia social. Mas muitas vezes os diferentes interesses fazem com que a concorrência na aquisição de verbas e poder afastem as instituições de ações para o benefício da comunidade. Como transformar as pessoas para que percebam a importância de se preocupar com o outro e com as futuras gerações? E a segunda pergunta também, professor Antônio: a mídia em si, com base no marketing das grandes empresas, acaba deixando as tecnologias sociais defasadas? Para o professor Renato, como o senhor vê o mercado de trabalho para nós futuros professores de ciências? Pessoal, obrigado pelas perguntas, elas são ambas desafiadoras, né? Vou pela ordem. A primeira delas é sobre o papel das universidades públicas, né, na construção desse processo, em relação com os recursos e assim por diante. Tem uma categoria que eu venho tentando desenvolver nos últimos anos, né, e que ela dialoga com os escritos clássicos da economia e que eu venho chamando de acumulação solidária. O Adam Smith, um dos primeiros filósofos a escrever sobre a economia, né, ele é considerado o pai da economia, produziu seu livro, publicou o seu livro mais importante em 1776. Ele falava sobre a transição da sociedade feudal para a sociedade capitalista e ele chamava então esse processo de acumulação prévia. E ele tentava explicar como é que o trabalho denodado, né, meritório, preocupado e a poupança, né, havia permitido, né, que os artesãos da Idade Média eles fossem melhorando a sua capacidade produtiva até chegarem, né, à conversão, né, do trabalho manufatureiro em trabalho fabril, do desenvolvimento do capitalismo. Na esteira desse conceito de acumulação prévia do Smith, o Marx desenvolveu um outro conceito que era o de acumulação capitalista primitiva. Quer dizer, Marx dizia, olha, a visão do Smith é muito romântica, ela não se coaduna com o processo histórico efetivo. Ou seja, a acumulação de capital, ela foi muito mais violenta do que meritória. Ela foi resultado do processo do colonialismo, ela foi resultado do processo da introdução da escravidão, ela foi resultado da expropriação dos pequenos camponeses das suas propriedades. Ela foi resultado do processo de
expropriação das terras da igreja na Inglaterra por parte do Estado. E, bom, e aí, quando houve a Revolução Bolchevique na União Soviética, um outro teórico da economia na época, que chamava Evgeny Preobrazhensky, ele formulou a ideia de uma acumulação socialista primitiva. Tá? Não quero entrar muito no detalhe, não quero me alongar na questão, mas nós temos que nos perguntar o seguinte: esse processo da economia solidária, ele deve levar aonde? Ele deve levar a quê? E eu vou ser muito sincero com vocês. Eu acho que a economia solidária, os princípios que orientam, que estruturam, que informam a economia solidária, eles deveriam se universalizar na nossa sociedade. Eu acho que a gente deveria ter uma sociedade baseada nos princípios da cooperação, da solidariedade, da autogestão, da participação democrática, da sustentabilidade. Mas e como é que a gente chega a isso? A gente tem que chegar a isso a partir de um processo, na minha opinião, que preserve a democracia, que garanta a capacidade das pessoas terem iniciativa e que exclua a possibilidade da exploração econômica. Bom, e como é que se faz isso? Se faz isso através de um processo de, ao mesmo tempo econômico, no sentido de construir formas e estruturas que sejam capazes de dar conta desse conjunto de elementos da economia, da produção, do consumo, da circulação. É absolutamente necessário a gente construir valores que sejam coerentes, a gente construir uma ética que seja coerente com essa perspectiva. E isso exige uma luta política. Exige uma luta política em torno, por exemplo, dos chamados fundos públicos. Por que o dinheiro de pesquisa e desenvolvimento ele deve ser direcionado, como colocou a explicação do Renato, no financiamento de projetos empresariais? Vou dar um dado simples para vocês. As incubadoras de empresas de base tecnológica, em 2011, o programa das incubadoras de empresas de base tecnológica recebeu do governo brasileiro 200 milhões de reais. São aproximadamente não foram 200 milhões de reais, foram 400 milhões de reais. São aproximadamente 200 incubadoras que incubam em média 10 empreendimentos. Cada empreendimento gera nas empresas incubadas, em média, 3 postos de trabalho. Então, 3 vezes 10 são 30, vezes 200, 6 mil postos de trabalho, 400 milhões de reais. As incubadoras de economia solidária, que eram na época em torno de 70, e que, em média, incubam 10 empreendimentos, e que, em média, cada empreendimento assiste a, em média, 20 postos de trabalho. Então, 20 postos de trabalho vezes 10 empreendimentos, 200 postos de trabalho, vezes 70 incubadoras, 14 mil postos de trabalho. Para as incubadoras de base tecnológica, que assistiam 6 mil postos de trabalho, tinha 400 milhões de reais. Para as incubadoras de economia solidária, que assistiam em média 14 mil postos de trabalho, tinha 20 milhões de reais. Esse foi o orçamento. E o CNPq destina aproximadamente 1% do seu orçamento à pesquisa de tecnologia social, hoje. Isso precisa ser mudado. Como é que se muda isso? É necessário pressão, é necessário disputa, é necessário projeto, é necessário argumentos. Isso é parte da população solidária. Porque o Estado não é das empresas, o Estado é das pessoas. E as pessoas têm que definir como é que se gasta o dinheiro que as pessoas pagam em impostos. A corrupção é um mal, como disse o Renato. Mas dos males do nosso Estado, eu estou para dizer para vocês que esse, que precisa ser resolvido imediatamente, é o menor de todos. Os outros, que nós vamos precisar mais provavelmente para resolver, são muito mais
deletérios do ponto de vista da nossa construção social. Quanto à questão das grandes empresas, né, e a relação da mídia, bom, a mídia é uma grande empresa. A grande mídia, ela é patrocinada pelas grandes empresas. E eu dizia para o Edson, umas 3 semanas atrás, eu estava num seminário na Inglaterra que discutia a relação entre empresas, tecnologia e economia solidária. E tinha se apresentado antes de mim um senhor, um japonês, por sinal, uma empresa de responsabilidade social, que ele dizia: nós precisamos aproveitar as oportunidades. Empresas como a Nestlé, empresas como a General Motors, empresas como a História Enzo, estão dispostas, entendeu, em investir em empreendimentos sociais. O que eu perguntei foi: a Nestlé, ela estaria disposta a financiar a instalação das agroindústrias de chocolate, dos assentamentos do MST que produzem cacau na Bahia? Quando a Nestlé fizer isso, eu vou acreditar nesse papo. A História Enzo estaria disposta a financiar projetos de pesquisa em agroecologia no ramo de hortifrutigranjeiros no Brasil? A História Enzo é uma mega empresa de monocultivo de eucaliptos de produção de celulose. Ou seja, a responsabilidade social se coloca no seguinte sentido: a empresa, ela financia projetos desde que esses projetos não gerem empreendimentos que atuem no seu próprio mercado. Então, qual é a ideia exatamente da empresa? Como quando a Votorantim se instalou na região de Pelotas e foi até a incubadora dizer: nós estamos dispostos a financiar a incubadora de vocês para vocês incubarem empresas de reciclagem. Empresas de reciclagem, cooperativas de reciclagem de lixo. Nós queremos financiamento de vocês para a gente incubar cooperativas de pequenos agricultores na área de agricultura familiar e agroecologia. Não. Reciclagem de lixo. Porque eles queriam botar o selinho. O selinho nas cooperativas de reciclagem, queriam botar o selinho. Essa cooperativa é apoiada pela Votorantim. Mas queriam, né, que os agricultores da região se convertessem em produtores de monocultivo de eucalipto. Então, essa relação, né, entre empresas e economia solidária precisa ser muito delicadamente estudada, né, porque, como o Renato chamou a atenção, né, o empresariado é racional. Qual é o objetivo de uma empresa? O objetivo de uma empresa é lucrar. Se ela não for obrigada por lei, ou se ela não for obrigada pelo mercado a mostrar uma face humana, ela não vai mostrar. E ela mostra no limite daquilo que o mercado a remunera. Se ela perder dinheiro fazendo responsabilidade social, ela não vai fazer. Isso é o que é a minha experiência. Obrigado, professor. Será que alguém tem alguma outra pergunta? Queira fazer? Para mim? Não? Está todo mundo confortável? Não, é que chegou só uma pergunta para mim, eu estou triste. Mas vamos lá. Como o senhor vê o mercado de trabalho para nós futuros professores de ciências? Qual vai ser o futuro, né, dos professores de ciências? Eu perguntava assim: qual vai ser o futuro da Universidade Brasileira? Terminou a greve? Está quase 4 meses de greve, né? Nas universidades federais, né? Certo? Imagina Stanford parada 1 semana. O que vai acontecer? Para começar, que o reitor é demitido, né? Certo? E por quê? Porque o Estado, porque as empresas precisam daquela universidade. Ela é funcional para aquela universidade.
Lembra que eu falei que dos 90 mil mestres e doutores em licenciatura que nós formamos, em 3 anos, 68 foram contratados para fazer pesquisa em empresas? Não é alarmante isso? É alarmante para quem? Para as empresas? Absolutamente. Coitada das empresas brasileiras que não contratam os nossos mestres e doutores. Pobrezinhas. Gente, elas vão muito bem, obrigado. De quem é esse problema? De que dos 90 mil, só 68 foram empregados. O problema é nosso. A corda vai cair nas nossas costas. O chicote vai vir em cima da gente. A sociedade não quer saber, não vai querer saber se é a empresa que deveria contratar. Vocês estão entendendo? Quer dizer, a nossa universidade é uma universidade disfuncional. Para ser bem claro, a classe dominante não precisa da gente. Quer dizer, o que eu estou chamando de classe dominante? Bom, o empresariado. Né? O empresariado não precisa da gente. Cada vez menos precisa da gente. Na substituição de importações, precisava. Quando há a desnacionalização, a desindustrialização, cada vez menos nós somos funcionais para o modelo de desenvolvimento que está sendo implementado. E a classe dominada? A classe dominada nem sabe que a gente existe. Ou estou dizendo bobagem? Em Campinas, quando a nossa empregada diz que eu vou lá na Unicamp, ela vai no hospital da Unicamp. No imaginário da população de Campinas, a Unicamp é um hospital, não é uma universidade. Porque a única coisa que a Unicamp oferece, e não deveria, diga-se de passagem, porque a universidade não é para fazer isso, é atendimento primário à saúde. Não é nem atendimento secundário ou terciário, que é o que deveria fazer um hospital universitário. Então a situação é grave. A situação é grave. E ela vai melhorar? Por que vai melhorar? O que nós estamos fazendo para que ela melhore? A nossa universidade pública está querendo construir aliança com quem? Com o empresariado. Você entra hoje na universidade pública brasileira, você ouve um mantra, né? Inovação, empreendedorismo, não é verdade? Convencendo crianças, eu chamo crianças porque eu tenho quase a idade dos meus netos, de 17 anos, que a função de uma universidade pública é produzir conhecimento da empresa privada. Desse jeito, vai ser cada vez mais difícil a gente manter a universidade do jeito que ela é ainda hoje. Nós podemos reclamar muito, que o dinheiro não vem, e vai vir cada vez menos. Vai vir cada vez menos. Lamentavelmente, nós estamos ampliando o ensino universitário público brasileiro nos últimos 10 anos, o que é muito bom. Estamos abrindo a universidade pública, auxílio da classe trabalhadora. Ótimo. Podemos, ou na realidade, é muito provável que os transformemos em IUPs. Para quem não sabe o que é IUP, IUP é a geração que veio depois da geração hippie, né? Nos Estados Unidos, os IUPs são aqueles do business, né? Aqueles que se interessam apenas em ganhar dinheiro. É isso que nós estamos fazendo. Então, eu estou sendo dramático, né? Seguramente, mas para chamar atenção para a gravidade do momento que nós estamos vivendo. No que diz respeito ao nosso entorno imediato, que é a universidade pública onde nós estamos, que não está conseguindo formular um projeto que interesse a maioria da população. Ora, quando a pessoa que me pergunta qual é o mercado de trabalho dos professores
professores de ciência, eu pergunto qual é o futuro dos professores de ciência numa sociedade que não precisa de ciência. Muito menos desta ciência, desta tecnociência que nós estamos aqui mostrando qual é o conteúdo dela, quais são os valores e interesses que estão motorizando essa tecnociência. Eu não tenho uma notícia muito boa, não. Eu acho que, a permanecer essa disfuncionalidade, nós vamos estar formando professores de ciência que podem até ter emprego, mas eles não vão fazer um trabalho digno do esforço que o povo brasileiro despende para que eles possam ser alunos, estudantes. Não gosto do termo aluno, porque aluno quer dizer sem luz, né? Para que eles sejam estudantes de uma universidade pública como a que nós temos ainda. Então, eu acho que o mercado de trabalho não deve ser a nossa preocupação, né? Eu acho que a nossa preocupação deve ser qual é a demanda real que essa sociedade que nós queremos construir tem por aquilo que nós podemos oferecer em termos de produção e difusão do conhecimento. Eu acho que esse é o drive, essa é a discussão que eu acho que nós temos que ter. Lamentavelmente, essa discussão não está nas aulas, não está nos laboratórios. Isso não se discute na universidade. Esses temas que nós estamos discutindo aqui, e mais uma vez felicito os organizadores desse evento, eles deveriam estar nas reuniões de departamento, nas reuniões de congregação, deveriam estar nos laboratórios, nas salas de aula, porque isso é muito mais importante do que aprender termodinâmica, do que aprender físico-química, do que aprender... É muito, mas muito mais importante. Mas enfim, é isso que eu teria a dizer sobre isso. Obrigada, professor Renato, professor Antônio. É lógico que nessa fala do professor Renato, me permita endossar, nós queremos sim, né, que se formem, se eduquem muito mais professores de ciências, né? Só que não com uma perspectiva alienada, né, a crítica, né, consciente de fato de quais são esses impactos, né, da economia, né, dentro da sala de aula, né? Então nós queremos sim que mais pessoas, né, queiram ser professores de ciências, né, para de fato pensar num trabalho, né, mais crítico nas escolas, repensar esse modelo de escola, né, e também esse modelo de ciência que nem sempre, né, tem dialogado com as situações concretas ou ajudado a resolver as situações concretas de exclusão social, por exemplo, né? A situação concreta que se depara a sociedade foi enfatizado pelo professor Antônio, do problema da água, né? É um problema real, né? Então não é um problema imaginário, não é um problema criado, né? Um problema concreto com relação à saúde ou à segurança alimentar. Isso não é um problema criado, né? Não é utópico, é um problema real, né? Então, eu penso que na fala do professor Renato, há de fato essa preocupação de que os professores de ciências se preocupem em fazer uma diferença dentro das escolas, né? Porque, de modo geral, todos os pesquisadores, professores que estão nas universidades, políticos, né, profissionais de modo geral, que estão nas empresas, nas indústrias, passaram pelos bancos escolares, né? Portanto, cabe a esses futuros professores de ciências repensar qual tipo de ciência eles querem trabalhar nas escolas, né? Para que tipo de sociedade, né? Para que tipo de tecnologia. E eu gostaria de aproveitar, né,
fazer uma pergunta. Professor Antônio, como você destacou um pouco do projeto lá na Universidade Federal, para a gente entender um pouco esse contexto que nós vivenciamos e a perspectiva que também tenhamos um projeto, um futuro projeto de extensão aqui na Universidade sobre tecnologia social, envolvendo estudantes de licenciatura, envolvendo a comunidade, as parcerias com a ESOL. Eu gostaria que o professor pudesse relatar quais são, de fato, os maiores problemas, as dificuldades que o professor encontra nesse contexto da universidade pública para trabalhar com um projeto essencial de tecnologia social. Acho que eu vou aproveitar também e fazer uma questão, também para o professor Antônio e o professor Renato também, que tem a ver um pouco com essa percepção e constatação de entendermos o quanto nós, no nosso cotidiano, estamos envoltos por contornos tecnológicos e científicos da nossa vida. Essa é uma questão que parece que pode até parecer banal, mas o que é mais interessante e acho que importante para a gente pensar é perceber o quanto no nosso cotidiano isso se torna problemático. E mesmo tem gerado movimentos que talvez não são de tecnologia social, mas movimentos que buscam recuperar esse certo protagonismo da sociedade, dos grupos sociais atingidos por diferentes tecnologias, no sentido de modificar, de questionar, de recolocar a maneira como ciência e tecnologia têm organizado a sociedade. Cito só um exemplo que em São Paulo ele é mais visível porque ele se tornou, teve como um dos protagonistas o próprio município, que foi a expansão das ciclovias. Aqui, por exemplo, em Ponta Grossa, nós temos a realidade dos que gostariam de ter um espaço que não fosse só dos carros, e que é um movimento que ocorre, que já tentam gestionar junto ao poder municipal, para que haja esse espaço. É um espaço de luta. Então, gostaria dessa manifestação em relação a esses movimentos que ocorrem, que me parece que também tem um potencial que me parece que está também no cerne da tecnologia social e da economia solidária, é de que a sociedade, os grupos sociais recuperem o seu protagonismo. E nesse sentido que eu gostaria também uma provocação, os links possíveis que podem ser, especialmente pensando em futuros professores de ciências, que vão atuar em escolas que estão espalhadas em todo o país e que essas escolas estão relacionadas a comunidades com diferentes tipos de problemas. E que papel, de que maneira, por exemplo, professores de ciências pode ter um papel também mobilizador, pode de certa maneira também construir alianças que acabem se direcionando para aquilo que a gente chama de tecnologia social ou para empreendimentos solidários. Me parece que é uma reflexão que pode ser bastante importante e especialmente aqui para os trabalhos que a gente pretende desenvolver, eu acho que é importante essa reflexão. Nossa, tem tanta coisa passando pela minha cabeça que eu nem sei direito por onde começar e tenho medo de me alongar demais, tá? Então, me dá uma cutucada. Olha, gente, a primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte: eu me envergonho de ser tão otimista quanto eu sou. Tá? Eu sou profundamente otimista. Sou mesmo, sabe? O Rudyard Kipling, que era o poeta inglês do colonialismo, que defendia o colonialismo, ele tem um poema famoso, o If, C, e o poema começa mais ou menos assim, se você é capaz de manter a sua calma quando todos ao redor de você já perderam e cumpram,
Se você passa por todas as dificuldades e mesmo assim é capaz lá no fim, então você é um homem inelutível. E o Luiz Fernando Veríssimo ele diz assim: se você é capaz de manter a sua calma quando todos ao redor de si já perderem que culpam, provavelmente você está mal informado. Quer dizer, todo mundo já acha que está numa situação desesperadora, ele continua otimista, mas provavelmente não sabe as coisas. Acho que é o meu caso, sinceramente. Por quê? Porque eu vejo o seguinte, o capitalismo ele não pode prescindir da formação dos trabalhadores. Muito menos na área de ciências. Muito menos na área de ciências. Ele pode prescindir na área de filosofia, de sociologia, de história, de preferência que não haja. Mas de ciências ele não pode prescindir. Foi isso que o regime militar fez no Brasil e em todos os países da América Latina. Ele varreu a sociologia, história, filosofia e botou lá biologia, química, física, tecnicista, positivista. Por que eu sou extremamente otimista? Porque no tempo que eu trabalhei no Cefet, lá em Pelotas, há uns 20 anos atrás, uma palestra como essa, uma discussão, uma mesa como essa, não passava nem na esquina. Sabe? Era o Cefet Pelotas, né, ele tinha uma missão, que era preparar trabalhadores, era só ensino médio, né, preparar trabalhadores para as indústrias. Ponto. Era isso. Então as coisas mudaram. E, na minha opinião, mudaram radicalmente. Então, o que eu espero de vocês? E o que eu acho que vai acontecer? Que vocês não serão professores de ciências como os professores que eu tive. Se vocês forem trabalhar como professores de ciência numa escola da periferia, resolverem, entendeu, dar aula explicando quais são todos os componentes da célula e explicar como é importante a gente saber que o mitocôndrias é o responsável pela respiração celular, o que é importante, ok? Mas se vocês não disserem qual é o efeito que ocorre sobre a membrana celular do consumo intensivo de agrotóxicos ao longo do tempo, não só vocês vão estar mentindo para os estudantes de vocês, como eles não vão ter interesse naquilo que vocês querem ensinar para eles. Porque se tem uma coisa que caracteriza a juventude hoje, né, na minha opinião, é uma clareza absurda do que lhes interessa e do que não lhes interessa. E eu vejo na universidade, entendeu, uma moçada muito comprometida com o futuro. Numa encruzilhada. Ao mesmo tempo que sonha, né, em ter acesso a tudo que o capitalismo pode proporcionar aos ricos, ao mesmo tempo sabe que a sua condição de chegar a essa possibilidade, ela é cada vez menor. Quem aqui não se preocupa com o problema do clima, do meio ambiente, da água? Quem não se preocupa com o problema da violência? Quem não se preocupa com o problema da drogadição, do crack, da epidemia de crack? Todo mundo se preocupa. E a ciência está na base de tudo isso. Então, eu hoje olho para trás e digo o seguinte: olha, eu culpo sim os nossos ancestrais de terem nos legado o país que nos legaram. É culpa deles. Não é culpa só da oligarquia, não é culpa só dos escravocratas, não é culpa, entendeu, dos burocratas. É culpa dos burocratas também, mas o oprimido, especialmente quando ele é a ampla maioria da sociedade, ele é culpado pela sua opressão. Ele se permite oprimir. E eu não vejo nessa juventude que está chegando agora ao mercado de trabalho, entendeu, a ideia de que queira ser oprimida. Se eu perguntasse há 40 anos atrás, num auditório como esse, lá no IF de Pelotas, quem é que sonha em ter um emprego assalariado, né, numa empresa, fazendo trabalho repetitivo todo dia, né, ganhando aí R$1.200 por mês, que é a realidade do mercado de trabalho? Levante a mão, todo mundo vai levantar a mão. Agora, se eu perguntar aqui hoje, não vou perguntar porque eu tenho medo de me decepcionar, mas eu não me decepcionaria se eu perguntasse: quem aqui hoje gostaria de ter o seu próprio emprego, ser dono do seu próprio negócio, e ainda que não ganhasse tanto dinheiro, poder ter uma vida digna, trabalhando com coisas interessantes e criando coisas no seu dia a dia? Quem aqui gostaria de ter esse emprego?
não vai ganhar 10 mil por mês, mas vai ganhar 13 mil, 4 mil por mês. Mas vai ser dono do seu tempo, vai ser dono do seu negócio, vai ser dono da sua vida. Levante a mão quem gostaria de trabalhar assim, criando coisas todos os dias. Levanta a mão para poder ver. Não é pouca gente. Então, eu sou extremamente otimista em relação a isso. Sou extremamente otimista. Nós vamos passar por tempos difíceis, tempos muito duros. A última coisa que eu vou dizer, lendo um texto do Perry Anderson, que é um historiador inglês famoso, ele dizia o seguinte: a grande maioria dos preceptores na época do Império Romano, o preceptor era uma espécie de cuidador-professor, era o cara que acompanhava a criança e que ia ensinando para ela a vida, tá? Na Roma Antiga. Claro que quem tinha preceptor era parte da aristocracia. E aí o Perry Anderson diz o seguinte: no primeiro século depois de Cristo, praticamente todos os preceptores da aristocracia romana eram escravos de origem hebreia, porque eram os escravos letrados. E eles ensinaram o cristianismo para os filhos do patriciado, da aristocracia romana. Então, é isso que eu acho que vai acontecer no futuro. Esse caldo de formação crítica que a gente vem construindo dentro das universidades, ele vai dar seu fruto, como está dando, como já deu. Então, vocês vão estar colocados, quando vocês chegarem na sala de aula, vocês vão estar colocados numa encruzilhada. Vocês vão se perguntar: que ciência eu vou ensinar? E vocês vão ter que fazer uma escolha. E pelo amor de Deus, se ganhando um salário de professor, vocês optarem por ensinar a ciência das mentes cinzas, bom, aí vocês merecem ter uma vida ruim, tá? Agora, se ganhando um salário de professor, vocês escutarem bater o coração de vocês, aí o futuro pode não ser o nosso, mas o futuro ele vai ser diferente. Então, eu sou extremamente otimista. Talvez eu esteja desinformado, é possível. E uma última coisinha. Pasmem. Ano passado, houve 2 ocupações de reitoria que exigiam dos seus reitores e das universidades, onde esses estudantes estudavam, que a universidade se tornasse plural e que as teorias alternativas a respeito das ciências e da sociedade, da economia, fossem ensinadas nos bancos das universidades. E essas 2 universidades que tiveram as suas reitorias ocupadas pelos estudantes foram Stanford e Harvard. Sinal dos tempos. Temos aí um conjunto de perguntas. Então, já tem uma do professor Renato e mais 2 aqui, então. Professor Renato, que ponto o ser humano errou para que o lucro se tornasse mais importante que o social? E se persistem diferenças sociais até hoje, quando o senhor acredita que o principal foco da tecnologia será o social e o ambiental? Outra pergunta. Dentro da perspectiva do curso de Ciências Naturais, essa pergunta também é para o Antônio Cruz. Dentro da perspectiva do curso de Ciências Naturais, sendo o nosso curso novo, qual o projeto de tecnologia social que seria mais viável como piloto? Em que ponto o ser humano errou para que o lucro se tornasse mais importante que o social? Não sei, eu acho que eu não sou a pessoa adequada para responder. Eu teria que ser não sei, talvez algum religioso, se eu pudesse. Eu acho
o ser humano tenha errado. Eu acho que nós estamos construindo uma história e essa história ela foi gerando situações, gerando possibilidades de que determinadas características que qualquer ser humano tem fossem sendo exacerbadas. Eu não acho que o ser humano seja ruim, eu não acho que o homem seja o lobo do homem, ou que o ser humano seja um erro da criação, ou coisa desse tipo, não. Eu acho que cada um de nós, para ser bem simples, né? Bem simplório, tem coisas boas e coisas ruins. Como é que é esse balanço, como é que nós vamos atuar? Eu acho que depende cada vez mais de como a sociedade nos estimula a pensar o coletivo, ao invés de pensar o individual, que aqui está colocado como o lucro, né? Eu acho que não é exatamente o lucro. O lucro é uma categoria marcada histórica e socialmente. Eu acho que a pessoa está querendo se referir mais a esses sentimentos mais de bem-estar coletivo ou aos sentimentos de sucesso ou bem-estar individual. Eu realmente não saberia muito o que dizer. Quando o senhor acredita que o principal foco da tecnologia será o social e o ambiental? Bom, eu acho que isso depende de nós, evidentemente. Eu acho que está crescendo, a gente tem várias evidências disso, está crescendo na sociedade, não nas elites, não nos dirigentes, não naqueles que concentram o poder econômico e político, mas está crescendo na sociedade uma consciência da necessidade de procurar uma outra forma de organizar a nossa vida. Os temas que dizem respeito ao social e ao ambiental estão crescendo de importância no debate contemporâneo. Essa é uma tendência positiva, que nós temos que nos engajar, nós temos que nos somar a ela. É isso que eu teria para dizer para a pessoa que fez a pergunta. Dentro da perspectiva do curso de Ciências Naturais, sendo o nosso curso novo, que projeto de tecnologia social seria mais viável como um piloto? Uma coisa mais concreta, eu acho que talvez o Antônio possa responder melhor, mas eu queria talvez chamar a atenção para um outro ponto. A gente fala muito nesse movimento de tecnologia social, economia solidária, nas incubadoras, né? Incubar projetos sociais, incubar associações de catadores, artesãos, agricultores, etc. Evidentemente isso é muito importante. É muito importante porque a gente não sabe fazer isso e a gente tem que aprender a fazer isso e só vai aprender fazendo. Porém, quero chamar a atenção para uma outra responsabilidade das pessoas que se engajam nesses movimentos de economia solidária e tecnologia social, que é um trabalho não olhando para fora, mas é um trabalho olhando para dentro da universidade. Acho importante que pessoas que tenham essa consciência da importância dos temas sociais, dos temas ambientais, dos temas de gênero, de igualdade racial e assim por diante, que essas pessoas se convertam em militantes dentro da universidade, para que a gente consiga transformar essa universidade, para que a gente consiga fazer uma disputa
de projeto dentro da universidade, para que a gente dispute com os corações cinza. A gente não pode colocar a nossa energia somente em questões pontuais de fazer com que um grupo de catadores consiga ter uma melhor capacidade de sobrevivência. Isso é importante? É, claro que é importante. Mas eu gostaria que essas mesmas pessoas, que são muito poucas, que trabalham com a economia solidária, que pensem um pouco em como trazer esses valores para o colega que está sentado do lado. Trazer esses valores para o professor que está nos dando aula. Tentar motivar esse professor, tentar motivar esse colega, tentar seduzir esse colega para uma outra perspectiva. Eu sou de uma geração que o movimento estudantil, nós poderíamos dizer, era a vanguarda do movimento social. Mesmo porque os outros movimentos estavam totalmente silenciados pela ditadura militar. E a nossa universidade, ela se transformou numa escola de quadros, uma escola de pessoas com uma visão social, uma visão muito distinta daquela que era a que a ditadura queria implementar dentro da universidade. Nós reagimos ao autoritarismo nesse processo de ganhar, como a gente falava, né? Ganhar, cooptar, convencer, seduzir os nossos colegas e enfrentar, inclusive, os nossos professores que representavam dentro da sala de aula o autoritarismo, a violência. E acho que essa experiência que nós tivemos foi muito importante para o país. Olhando em retrospectiva, eu acho que o nosso papel naquele momento não foi um papel de mudar a sociedade no curto prazo, não foi combater a ditadura. Muitos de nós saíram da universidade para a luta armada, saíram da universidade para combater diretamente a ditadura militar. Era importante? Era importante. Não estou tirando a importância e o mérito desses combatentes. Mas acho que essa geração que foi formada na universidade, onde nós estávamos, onde eu estava, onde a minha geração estava, existem pessoas que foram formadas que estão até hoje lutando. E eu acho que nós, se conseguirmos transformar essa universidade que está desorientada, que está com aquele mantra que eu fiz referência, que está perdida no cientificismo, no produtivismo, no inovacionismo. Se a gente conseguir fazer com que essa universidade se preocupe mais com essas questões substantivas que eu fiz referência, isso depende de vocês, não depende de nós, depende de vocês. Os estudantes sempre são a força motriz de qualquer universidade. Nós vamos estar contribuindo para um futuro melhor. E eu tenho muita confiança também, e aí eu sou também otimista quando eu vejo vocês, até agora, dessa hora, escutando essas coisas que a gente está tentando transmitir. Então, boa sorte. Eu só posso concluir que não está no horário do ônibus de vocês de irem para casa. Nós estamos esperando o ônibus, só pode ser 10h30, vocês estão numa discussão aí sobre tecnologia social. Né? Algum problema deve estar acontecendo. Estou brincando, claro. Né? Nossa, muito bom. Eu diria o seguinte, rapidamente. Quais são os problemas que a gente enfrenta na universidade, né, para desenvolver ações e projetos na área de tecnologia social? Os problemas mais ou menos óbvios, ou
seja, a gente tem menos oportunidades, tem menos editais, tem menos recursos, a gente tem menos tudo. Né? Em compensação, modéstia à parte, nós somos muito mais ricos. Isso parece desproposital, né? Como assim? A gente tem menos recursos e é mais rico. Os nossos trabalhos eles são mais interessantes, os nossos trabalhos eles atraem mais as pessoas mais interessantes. Os nossos trabalhos eles estabelecem uma relação muito mais rica da universidade com a comunidade, muito mais. Nós somos muito mais ricos. Tá? Então o problema é esse, o problema é do recurso, o problema é da gente, por exemplo, conseguir que um colega nosso que tem a sensibilidade, que já viu, entendeu, que é possível fazer coisas diferentes, ele se arrisca um pouco a fazer. Né? Diz, não, mas peraí, mas aí como é que vai ficar, né, a minha produtividade, o meu látios, né? Eu não vou poder escrever, entendeu, 3 artigos que vão sair numa revista Qualizar internacional, em que ninguém vai ler, porque afinal de contas eu sou brasileiro, eu vou publicar numa revista Qualizar internacional, vai contar para o meu látios, mas lá fora o pessoal vai dizer, mas esse cara é louco, ele é brasileiro. Então é isso, a gente tem que sair, entendeu, desse reme-reme, dessa mesmice, entendeu, da universidade e experimentar coisas novas. Né? Nós vamos custar mais a progredir na carreira, vamos custar, mas a gente não é tão mal assim. Né? E os estudantes, né? Eu digo assim, ó, na boa, a gente trabalha lá com 20 estudantes, né? no Texol lá da UFPEL. Eles são, na minha opinião, brilhantes, né? Sob muitos aspectos. Então eu acho que o problema é a gente estar na condição que a gente está. Só esse. O resto, na boa, assim, né, para mim é só alegria. Eu amo fazer o que eu faço. O melhor projeto de tecnologia social é aquele que resolve um problema que a gente identificou junto com a comunidade. É isso. Se eu pudesse dar uma dica para vocês, construam uma incubadora e estudem incubação. A incubação de empreendimentos econômicos solidários, desenvolvimento de tecnologia social, não é uma ação de caridade, não é, entendeu, resultado do voluntarismo e da boa vontade. Exige muito método, exige muita ciência, exige muito estudo, exige muita construção. Tá? A gente precisa trabalhar com processos formativos com pessoas que têm pouquíssima escolaridade. Como é que se faz isso? Como é que a gente fala a língua dos assentados da reforma agrária? Como é que a gente fala a língua dos pequenos agricultores? Como é que a gente fala a língua do pessoal do hip hop da periferia? Agora, uma vez que a gente está em contato com essas comunidades, e uma vez que essas comunidades, a gente consegue construir com as comunidades uma relação de confiança, a demanda vem sobre a gente, entendeu? Feito uma avalanche. Feito uma avalanche. As pessoas, elas compreendem exatamente o que a gente faz e elas querem, desde a alfabetização das pessoas, entendeu? Que não conseguem ler as instruções do processo produtivo, desde a alfabetização até o desenvolvimento de produtos na área de química, na área de metalurgia, na área de... As pessoas lá fora, entendeu? Elas estão ávidas por conhecimento. Ávidas. E elas olham para a universidade e dizem, putz, por que aquela gente, entendeu, não olha para nós? E pior, só olham para nós quando é na hora de nos perguntarem coisas. Para saber da nossa vida, toda semana alguém bate na nossa porta. Agora, para nos oferecer uma solução, ninguém vem. E nós não vamos lá oferecer soluções. Nós vamos lá construir com as pessoas as soluções. Nós vamos lá identificar junto com elas os problemas delas e discutir com elas as possibilidades da gente construir essas soluções. E uma incubadora é uma grande ferramenta para fazer isso. É uma invenção brasileira. Uma invenção brasileira. E vou dizer uma coisa para vocês, o que eu fui fazer em Porto Rico, naquela viagem que eu disse para vocês, foi lá falar sobre incubadoras. E eu fiz isso em vários países da América Latina nos últimos tempos. E não sou só eu, um monte de gente fazendo isso. Então, eu acho que a gente tem assim, um mundo para caminhar para frente. E acho que as coisas elas começam agora. A gente
fazer aquilo que o Renato disse. Né? Um mundo melhor depende de nós. Sair dessa nossa condição, entendeu? De coitadinhos de nós, os oprimidos. Não. Temos que nos colocar na condição de... Né? Nós estamos na universidade, nós temos acesso ao conhecimento que outras pessoas não têm. Nós podemos mudar o mundo. Né? Nós temos condições, temos que nos organizar, temos que estudar, temos que fazer as coisas. Né? E temos que ter um norte, temos que saber, afinal de contas, que sociedade que a gente quer construir. Porque se a gente não tem essa noção, a gente vai ficar, entendeu, dando tiro às cegas. Né? E nós temos que gastar os nossos esforços com muita parcimônia. Então, pelo adiantado da hora, né, e até respeito também a muitos estudantes que precisam naturalmente pegar o ônibus, né, para retornar aos seus lares, nós vamos ler as últimas perguntas que nos vieram à mesa, e aí eu peço que se aqueles que estão ainda no público, né, que possam, no encerramento, vir conversar diretamente com os palestrantes, pode ser? Tá? Então, a primeira questão é: promover a interdisciplinaridade e a extensão na universidade poderia possibilitar um acesso mais amplo dos estudantes ao tema tecnologia social? Seria um caminho? Qual seria a solução hoje para a conscientização, não só a nível do Brasil, mas mundialmente, para usarmos os recursos naturais de forma moderada? E por fim, agradecimento, né, os eventos como palestras, congressos e conferências sobre tecnologia social formam a base e o início, ou melhor, semeiam os valores reais de uma vida para quem os presencia. Devido a isso, gratidão e reconhecimento são referidos àqueles que estão nessa luta incessante. Pergunta: o Conselho de Tecnologia Social é convincente e essencial para um futuro sustentável da sociedade, mas, observando o ponto de vista das entidades por detrás das grandes empresas mundiais, como semear esses ricos valores em todos os cargos da sociedade? Né? Então, com essas 3 perguntas finais, eu peço para quem as fez que pudesse vir conversar diretamente com a mesa. E nós agradecemos imensamente o professor Antônio, o professor Renato, a disposição em estar conosco nesse primeiro trabalho, pontapé inicial aí, para nós começarmos a trabalhar com a tecnologia social a partir do curso de licenciatura, e isso estendido para todos os cursos da UTFPR e em parceria com a comunidade. Né? Nós temos um longo trabalho pela frente para, eu diria, de fato, fazer com que a universidade pública, no mínimo, cumpra o seu papel social. Né? E isso não é um favor, né? É uma obrigação que nós estamos aqui na área de pesquisa, na academia, o mínimo que nós podemos fazer. Né? Então, agradeço imensamente e passo o fechamento para o professor Edson. Então, encerrando essa solenidade, agradecemos a presença